Olá, está no ar mais um programa Grandes Julgamentos. Hoje vamos acompanhar a sessão em que o Superior Tribunal Militar condenou à prisão um tenente do Exército por ter entregado uma granada sem pino a um soldado. O artefato explodiu, causando sérias lesões ao homem que o segurava. O caso chegou ao STM na apelação 13.1065, na qual o tenente buscava reverter a sentença de primeira instância que o condenou a 2 meses de prisão. Na Corte Superior, os ministros entenderam que, embora sem intenção, o tenente teve culpa. Vamos acompanhar a sessão. O relatório ficou sob encargo do ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Examina-se recurso de apelação interposto pelo ilustre doutor João Alberto de Almeida Lima Júnior e pelo doutor Marcelo Daimon, com a finalidade de reformar a sentença condenatória proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Rio de Janeiro, que condenou o primeiro-tenente do Exército, Túlio Gomes Rodrigues, a pena de 2 meses de detenção pela prática do delito de lesão corporal culposa, previsto no artigo 210 do Código Penal Militar. Diz a denúncia que em 29 de julho de 2017, por volta de 14h50, nas dependências do quartel do 1º Batalhão de Polícia do Exército, situado no Rio de Janeiro, o acusado, no exercício da função de oficial de munições à unidade, precisamente no paiol do quartel, teria entregado uma granada de mão de exercício modelo Mike 4, granada de mão exercício de cor azul, ao soldado Matheus Mari Siqueira. Na ocasião, ao passar as mãos do ofendido o artefato, o réu retirou o pino de segurança e teria mencionado que, se a vítima soltasse o objeto, explodiria todo o batalhão. Em seguida, o soldado que cumpria a missão de carregar cunhetes de munição a serem utilizadas no exercício de tiro da 3ª Companhia de Polícia do Exército, prosseguiu no seu trajeto, quando foi abordado pelo 3º Sargento Moisés Carneiro, que o mandou retornar ao paiol e devolver a granada. No caminho, a vítima soltou o objeto, quando este imediatamente foi detonado. A ação do explosivo provocou-lhe lesões corporais graves, com amputação traumática do 4º dedo e da polpa digital do 5º dedo, ambos da sua mão esquerda. No julgamento, o culto membro do Ministério Público proferiu sustentação oral promovendo a desclassificação do crime de modalidade dolosa para culposa. O nobre causídico constituído pelo denunciado manteve a absolvição no seu pedido. Na sentença de 16 de setembro do ano passado, decidiu o Conselho Especial de Justiça, por decisão unânime, condenar o acusado por desclassificação pela prática do crime de lesão corporal culposa, artigo 210, a pena de 2 meses de detenção com direito à liberdade e o sursi. Seguiu-se a defesa feita pelo advogado, que inicialmente amparou-se no relato de testemunhas. As testemunhas ouvidas relataram que o acusado é um profissional sério, competente e esforçado, que não apresenta histórico de brincadeiras de cunho trotskista. Além disso, todos acreditavam que, por ter a cor azul, a granada deveria ser a inerte ou de manejo, ou seja, sem potencial lesivo. Excelências, no meu sentir, esse todos, de per si, exclui a previsibilidade objetiva do resultado. Prosseguindo, continua na sentença o trecho da fala do tenente Túlio, do apelante. Se soubesse do potencial lesivo da granada, jamais a teria entregado ao ofendido e que preferia que a lesão tivesse ocorrido na sua própria mão. Excelências, tendo em vista o contexto fático apresentado, onde o tenente, e eu ressalto, preciso destacar, que inclusive na parte de acidente, está previsto que a atividade estava prevista em QTS. Eu preciso destacar que
o que ocorreu foi dentro de um paiol de munição. Ora, se um tenente entrega uma granada dentro de um paiol de munição, entrega uma granada dentro de um paiol de munição, no meu sentir, é muito óbvio que ele não acreditava que essa granada tinha um potencial lesivo. Porque no paiol, munição, pólvora, explosivo, ele vai entregar uma granada com potencial lesivo na mão de um soldado. Só se ele não estivesse dentro da sua sanidade mental. E os próprios autos demonstram que o tenente era um dos melhores tenentes do 1º Batalhão de Polícia do Exército. A argumentação do defensor seguiu na linha de reforçar que as granadas de cor azul são para treino, sem potencial para lesionar ou matar. A defesa requeria a absolvição do réu ou a substituição da pena de prisão pela restritiva de direitos. Tudo que for exposto acerca da cor da granada, que vai ser onde vai ser decisivo para vossas excelências decidirem, é preciso destacar alguns excertos. O capitão Sodré, que é um capitão experimentado, que após o evento danoso, o novo comandante de unidade do tenente Túlio, no 1º BIS, em Manaus, manda esse capitão ir na Justiça Militar para informar do profissionalismo do tenente e informar o que ele aprendeu também enquanto militar. E do depoimento do capitão Sodré se destacam os seguintes excertos. Desde Amã, isso é algo corriqueiro, o reflexo de achar que tudo da cor azul não tem capacidade de gerar algum dano, que o próprio capitão se confundiria no caso. O capitão relata que todas as granadas de manejo que viu são da cor azul e que existe no inconsciente militar que granada da cor azul não possui potencial lesivo e verdes e pretas sim. O capitão continua no seu depoimento e afirma que não tem conhecimento desse tipo de granada. Para ele, a granada não tinha potencial lesivo. O tenente Lucas Soave, que era o oficial de munição anterior, onde a granada estava na mesa do oficial de munição, ele informa que ficou surpreso ao saber do acidente. Desconhecia o fato desta granada possuir qualquer forma de detonação. Considerava que essa granada era inerte. E aí, eu continuei pesquisando, que desta forma eu também aprendi. Ontem eu tive a oportunidade de demonstrar para os ministros, eu mostrei foto, minha ainda, com granada de bocal azul, e eu internalizei isso também como granada da cor azul não tem potencial lesivo. Um tenente-coronel de infantaria da turma de 96, agora já é coronel, ele explicita numa declaração: em minha memória, consta que nas instruções militares sobre explosivos e munições, no período de formação acadêmica, que de forma geral, os artefatos explosivos na cor azul são simulacros inertes, desprovidos de potencial lesivo decorrente de explosões, servindo os mesmos para serem utilizados apenas para o manejo do material nas instruções. O representante do Ministério Público Militar foi enfático, posicionando-se no sentido de manter a condenação do tenente. Trata de uma lesão gravíssima, cometida por um experiente oficial, como bem colocou aqui a defesa, que, abusando de sua precedência sobre um inocente ofendido, descurou do seu dever de cuidado objetivo e subestimou a integridade pessoal de um subordinado, o qual tinha a função apenas de carregar cunhetes de munição e, embora temeroso, obedeceu à ordem de seu superior hierárquico, ainda que o exercício militar fosse somente no dia seguinte. E aí até eu abro um parêntese, porque eu não consegui acessar aqui, não sei se tem no processo o QTS, mas um QTS, quando se está lá as instruções que deverá ocorrer na semana ou no mês,
ela dá a data, dá a hora, dá o local, e não fica ao vedrio do oficial querer fazer a instrução a qualquer momento, a qualquer hora, e principalmente em lugar inadequado, principalmente dentro de um paiol de munição. Então, sofrendo essas funestas consequências de um resultado absolutamente previsto do recorrente, sendo que o irresponsável oficial saiu no lucro ao ser condenado apenas por uma lesão corporal culposa. E aí eu também lamento que até as alegações escritas se postulava uma lesão dolosa, um dolo eventual, e com todas as suas agravantes. Infelizmente, na sessão de julgamento, o nobre representante do Ministério Público pediu a desclassificação e que foi aceita pelo egrégio Conselho e, lamentavelmente, também não recorreu, o que devolveria a este tribunal todo o conhecimento da matéria. À vista de tudo e da responsabilidade, importância e exemplo que o oficialato impõe diante dos subordinados, garantindo a segurança daqueles que confiam em sua liderança, o referido oficial merece ser exemplarmente punido penalmente, a fim de que sua absolvição não tenha repercussão negativa na tropa. E ainda eu digo mais, ao ser interrogado, evidentemente, para um processo, ele não tem o compromisso da verdade, mas, como conduta militar, eu acho que esse aspecto deva ser analisado, porque, ao invés de assumir o seu erro, tentou se justificar dizendo que estava antecipando uma instrução na hora errada, no lugar errado, em descumprimento, tenho certeza, ao que o QTS previa. E até mesmo se esse soldado, que eu não consegui identificar qual a sua subunidade, participaria de uma instrução com granada ou não. Então, Excelências, eu acredito que esse oficial, ao não assumir e tentar elaborar uma história que, no meu sentir, sobre a minha visão fantasiosa, ele deva ter submetido a um conselho para verificar essa postura que é incompatível com o oficial de um tenente já com quase 30 anos de idade na época, já experiente como paraquedista, cursos de selva, e toda essa gama, até pela sua faixa etária, entendo, na minha visão, que o que queria fazer era pregar uma peça num jovem recruta, um soldado inexperiente, que se fosse até um soldado mais experiente, não ia nem pegar essa granada, e muito menos acreditar que ela explodiria um batalhão. E esse soldado ficou tão apavorado com aquela granada na mão e só soltou porque ele segurou tão firmemente que ele teve câimbras. Foi quando ele soltou e houve a explosão. Então, Excelências, pedindo que, pelo menos, seja confirmada a sentença condenatória de primeira instância. No próximo bloco, veja mais detalhes do caso no voto do relator. O Grandes Julgamentos volta já. O Grandes Julgamentos está de volta com o processo apreciado pelo Superior Tribunal Militar. O caso em que o soldado recebeu das mãos de um oficial superior uma granada sem pino. O artefato explodiu, causando sérias lesões a ele. Este especialista explica um pouco mais sobre estes explosivos. Pode também não ser uma granada de treinamento, a M500. Pode ser uma granada de identificação que também é da cor azul. A granada de identificação é uma granada que você lança. Justamente ela vai ter tintas e pequenas esferas de borracha.
e que vão marcar as pessoas, por exemplo, numa passeata, num tumulto, quando você joga uma granada de edificação, essas pessoas vão estar marcadas e as pessoas vão poder, mais tarde, em outra situação, identificar isso. As duas granadas de cor azul que eu consigo pensar e identificar são essas duas da conta, mas como foi dito que era um treinamento, eu acredito muito nessa granada de treinamento. Ela é uma granada explosiva, vai ter uma parte de lançamento que é pólvora negra, depois vai ter uma outra parte que a gente chama de pólvora branca, que é um derivado de clorato de potássio, e a explosão dela, embora não seja tão grande assim, ela pode causar danos, dependendo do local atingido, pode vir a causar morte, pode causar lesões sérias, como aconteceu no fato da perda pelo menos, de alguns dedos da pessoa. O julgamento teve seguimento com o voto do relator. Ele esclareceu aspectos importantes quanto à narrativa do caso, como, por exemplo, o porquê de o soldado não ter morrido com a explosão da granada. A denúncia, como já referido, mais de uma vez, imputou primeiro a lesão corporal grave, não grave, dolosa, artigo 209, modificada por ocasião do julgamento e acolhida inteiramente pelo Conselho Especial de Justiça. Que eu faço um histórico do crime de lesão corporal na evolução do direito penal militar, desde épocas priscas eras, né? E afirmo que trata-se, que vou poupar a Vossa Excelência de me ouvir essa parte histórica, de que se trata de um crime militar impróprio, uma vez que pode ser cometido tanto por militares quanto civis, igualmente previsto no artigo 129, 6º do Código Penal Brasileiro. No caso concreto, julgo que a materialidade e a autoria delitivas estão exaustivamente comprovadas nos autos. A primeira, pelos exames de corpo de delito, que confirmam que a vítima da lesão corporal provocada por objeto contundente, oriundo de explosão, a qual resultou em debilidade e deformidade permanentes, observada a amputação traumática total do 4º dedo esquerdo e da falange distal do 5º quirodátilo esquerdo da vítima, nas expressões técnicas da medicina legal. Por sua vez, a autoria não foi negada pelo apelante, que confirma ter entregado a granada ao ofendido no dia dos fatos, a qual posteriormente foi acionada e gerou as lesões, muito embora tenha negado a intenção delitiva. O laudo pericial 24 descreveu que o material encontrado era uma granada de mão de exercício destinada ao adestramento de militares, que cada uma delas é recebida na unidade na forma de um kit, de maneira que, quando o mecanismo de disparo e o refil pirotécnico são introduzidos em seu corpo, ela deixa de ser oca para ter condições de ser detonada. Ela é enviada como um artifício pirotécnico, não é um simulacro, ela tem um efeito pirotécnico quando recebe o mecanismo de disparo e o refil pirotécnico. Vale transcrever, aspas, por se tratar de uma granada de exercício, tem por objetivo a instrução militar em caráter preliminar ao lançamento das granadas autoexplosivas de uso real. Com isso, o presente material não provoca uma explosão com a potência de um artefato real. Se fosse assim, ele teria perdido a vida. No entanto, existe a presença de carga pirotécnica dentro dessa granada, que visa simular uma pequena detonação, permitindo ao instruendo visualizar o tempo de detonação, o peso aproximado e consolidar as técnicas de manuseio desse artefato bélico. Também pontuou que a graduação do tenente pressupunha conhecimento especializado em armamentos, munições e explosivos, uma vez que era oficial de munição responsável pelo paiol e pela distribuição do material para a unidade. O oficial de munição é um oficial designado pelo comandante, geralmente um jovem tenente, com atenção especial ao paiol, ao manuseio dos explosivos e outros artefatos perigosos. Então, além das funções normais de comandante de pelotão, etc., ele tem este plus, essa função em upgrade, com específicas competências de guarda, de vigilância e, principalmente, de ser o oficial de segurança do paiol e do manuseio, e vindo deste oficial com tanta competência
e dever e obrigações legais, que faz a entrega de uma granada, frise-se, sem o pino ao recruta. Portanto, por outro lado, não há nos autos qualquer informação de que o réu seria responsável por ministrar instrução aos recrutas sobre o uso das granadas. Contudo, ainda que essa missão lhe tenha sido designada, deveria o apelante observar as instruções de segurança e obediência ao caderno de instrução, prevenção de acidentes em instrução, que dispõe sobre os pressupostos básicos. Portanto, além de não observar os cuidados como oficial de munições, o réu desobedeceu aos preceitos referentes à instrução militar, pois além de não estar designado como instrutor da disciplina no momento dos fatos, não cumpriu regras mínimas de segurança impostas pelo Exército Brasileiro. Aqui cito a decisão da apelação 1006, relatada pelo eminente ministro Carlos Augusto, em julgamento de 10 de junho de 2019, e que fala a respeito do crime culposo e da previsibilidade do crime culposo, se manifesta no risco que representa a integridade física, o manuseio de armamento, sem observância dos procedimentos de segurança adequados. Quanto ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, também não merece ser acolhido. A aplicação subsidiária da parte geral do CP comum na Justiça Militar só é possível quando houver lacuna no CPM. Contudo, sobre o instituto requerido, a jurisprudência consolidada desta Corte do Supremo Tribunal Federal se inclinam pela inexistência de vácuo legislativo. Por fim, o relator votou por preservar a decisão da instância anterior, no sentido de condenar o tenente a 2 meses de prisão por lesão corporal culposa. Voto pelo conhecimento e desprovimento da apelação defensiva para manter a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da 4ª da 1ª JM, que condenou o primeiro-tenente a pena de 2 meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 210, concedido o benefício do sursi pelo prazo de 2 anos e assegurou o direito de apelar à liberdade por seus próprios e jurídicos fundamentos. Devem ser excluídas obrigações constantes das alíneas alfa e C, uma vez que o acusado é militar da ativa. No próximo bloco, a gente acompanha o voto do ministro revisor e a conclusão deste julgamento. Até já! O Grande Julgamentos está de volta com a sessão onde o Superior Tribunal Militar julgou a apelação de um tenente do Exército condenado em primeira instância. A acusação: entregar uma granada sem pino a um soldado que se feriu gravemente com a explosão acidental. A pena: 2 meses de prisão. O revisor da matéria, ministro Marco Antônio de Farias, observou que, apesar do ocorrido, a perícia do tenente era inconteste. Quando um oficial sai da academia militar, ele se torna perito em armamento, perito em patrulhas, perito, porque ele é submetido ao conhecimento e, ao final, ele é submetido a provas que vão habilitá-lo a ser perito. Então, se tiver um acidente com granada em qualquer lugar, e se precisar de um perito, o oficial vai lá e vai fazer o julgamento pelo conhecimento adquirido nas instruções da Academia Militar. Então, o tenente era perito em granada de mão. Devia saber perfeitamente que granada de mão, ela tem 3 classificações, ela tem 3 tipos de granada de mão. Ela tem a granada de mão real, a de guerra, ela tem a granada de mão de exercício, que é a cor azul, e tem a inerte, que é de manejo. São 3 tipos diferentes. As 2 últimas, a de exercício e a de manejo, são para adestramento. A de guerra, ou a real, é para ser usada em caso de necessidade. A diferença entre a de manejo e a de exercício está no corpo da granada, na cor e nas inscrições. E ele sabe disso. Lamentavelmente, ele utilizou a granada de exercício, que tem um explosivo dentro dela, que é que faz a detonação do exercício. E a diferença também é interessante você saber, quando se usa a carga
de uma granada inerte, ou treinamento com a granada inerte, ou quando se usa de exercício. Etapas do adestramento. Ele começa com a granada inerte, aprende peso, posição para lançar, para se jogar no chão. No passo seguinte, ele passa para de exercício, porque já vai ter uma explosão. Então, ele já aprendeu antes que 4 segundos depois, com a inerte, ele tem que se jogar e tem que se proteger para não ser vítima dos próprios estilhaços da granada dele. Então, quando ele passa para o passo seguinte da instrução, que ele vai para azul, ele já aprendeu os 4 segundos, já se joga no chão, porque vai ter uma explosão, que não vai ser uma explosão muito forte, mas já vai ter uma explosão que pode causar um dano no próprio corpo dele. Então, o tenente, como perito, com certeza ele sabia disso. Por fim, votou com o relator, reiterando a culpa do tenente pelo fato que culminou em um acidente com uma granada. Eu lamento, volto a dizer, com um sentimento de pesar que eu reconheço. Agora, a pena é leve e esse tenente tem condições de se recuperar para a carreira. Não tem dúvida. Se ele é realmente bom, isso não vai abatê-lo. Mas não podemos deixar de reconhecer que tem um soldado mutilado por uma negligência do tenente. Dessa forma, turma em harmonia, senhor presidente. O presidente proclamou a decisão, que foi unânime. A turma, então, está em harmonia em votar pelo conhecimento e desprovimento da apelação para manter a sentença do Conselho Especial, que condenou o primeiro-tenente Túlio a apenas de 2 meses de detenção pela prática do 210, com o benefício do sursi por 2 anos, assegurou o direito de apelar em liberdade, devendo ser excluídas as obrigações constantes das alíneas A e Charlie do 626. O ministro José Barroso Filho, vice-presidente da Corte, fez as considerações finais. Analisando até o material que foi distribuído, né? Realmente a granada de exercício de cor preta, né? Bem semelhante, né? Àquela com carga explosiva, está escrito inerte, né? A granada de cor azul é essa segunda etapa, que tem um pouco de pólvora, né, que dá aquela deflagra. Então, lamentavelmente, eu fico realmente... É difícil entender por que ele fez isso, né, mas o ministro Faria já explanou brilhantemente, eu não tenho como não concordar com a turma. O Grande Julgamentos de hoje fica por aqui. Assista aos nossos programas também na internet, tvjustiça.jus.br ou no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!